Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. A partir desse momento, nós vamos iniciar uma série de estudos, vídeos curtos, uma série de estudos sobre a palavra de Deus, sobre a palavra profética, sobre situações específicas que aconteceram e Deus tem colocado e nos ensinado e revelado na sua palavra. E hoje eu quero começar compartilhando com vocês a criação do mundo. E todo mundo já ouviu falar da queda do homem quando Adão estava vivendo tranquilamente com Eva no paraíso, mas aí aconteceram todas aquelas situações. A cobra ficou ali, o inimigo, Satanás, usou a cobra para atormentar e convencer, criar um relacionamento, uma conversa com a Eva, acabou convencendo a Eva a comer a fruta. A Eva acabou convencendo Adão a comer a fruta e o resto a gente sabe. Mas existem algumas coisas aqui a partir do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento, a partir do capítulo 3, que fala o relato da queda. Então eu quero deixar aqui algumas passagens e algumas coisas proféticas que o Senhor revelou através da sua palavra para nós, para o seu povo. Então, da mesma forma que o inimigo usou a cobra convenceu Eva e a Eva acabou convencendo Adão. Da mesma forma, quando Adão chega e fala, estávamos nus, esconderam-se, Deus percebeu, lógico, Deus já sabia, que eles haviam pecado. Então, da mesma sequência, Deus fala com a cobra, depois Deus fala com a mulher, e depois Deus fala com Adão, porque na verdade quem pecou foi Adão. Adão era o sacerdote escolhido pelo Senhor. Eva era a ajudadora. Se Adão não tivesse comido a fruta que a Eva tinha oferecido para ele, Adão não tinha pecado. Mas ele comeu. Então, no versículo 14 de Gênesis 3, a Bíblia fala o seguinte: então o Senhor Deus declarou para a serpente: uma vez que você fez isso, maldita você é. Deus falando com a serpente. Maldita você é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. Então aí a gente já começa a entender. Se sobre o seu ventre rastejará, ou seja, nós acreditamos que a cobra então ela não rastejava como nós conhecemos a cobra hoje, o réptil cobra hoje, a serpente hoje. Daí o Senhor fala ainda, e pó comerá todos os dias da sua vida. Vamos dar uma paradinha por aí. Ela vai rastejar sobre o seu ventre e pó comerá todos os dias da sua vida. Agora vamos dar uma paradinha e vamos analisar. Você já viu alguma vez ou soube que a cobra come pó? A gente sabe, a gente vê em documentários, em filmes. A cobra ela come sapinhos, ela come rato, ela come aves pequenas, lagartinhos. Agora, comer pó, não. Será porque ela vai rastejar? Então ela vai estar com o seu rastejando perto da terra e ela vai comer pó? Também não. Então dá uma seguradinha aí. Lá no versículo 16, aliás, no versículo 15 ainda, o Senhor fala: porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando ainda com a serpente, com a cobra. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Daí, o que acontece? Quando a gente dá uma parada aqui no final do versículo 15, a gente começa a entender. Espera um pouco. Porém, inimizade entre você e a mulher, por quê? Porque olha só, o diabo usou a serpente para convencer quem? A mulher. Então aqui Deus está falando que ia colocar inimizade, desavenças entre a serpente e a mulher. Porém, aqui, mulher aqui não está apenas representando Eva, que foi a primeira mulher da humanidade. Mulher aqui está representando o quê? A noiva, a igreja. Então vamos pensar e raciocinar um pouquinho sobre a luz profética, sobre a revelação da palavra de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Cristo cabeça, igreja corpo.
corpo todo. Legal. Cristo é o noivo, a igreja a noiva. Maravilha. Cristo é o noivo, o homem, a igreja a noiva, a mulher. Então dá para entender aqui quando o Senhor coloca, porém inimizade entre você e a mulher, porém inimizade entre você e a igreja, e a noiva de Cristo, que é a igreja, somos nós, a igreja. Então Deus está falando que teria uma inimizade, teria uma guerra, uma luta, uma batalha eterna entre Satanás e a igreja, porque Satanás, ele iria, está e ainda vai perseguir a igreja, que é o corpo de Cristo. E aqui ele fala, e a descendência dela, essa lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a Bíblia fala que nós estamos aqui por cabeça e não por cauda. Então é para nós pisarmos a cabeça da serpente. Ou seja, nós temos a autoridade que Deus nos deu em Cristo Jesus para pisarmos, subjugarmos e derrotarmos o inimigo, porque na cruz do Calvário Jesus já derrotou Satanás. E está falando aqui que a cobra vai ferir o calcanhar. Vamos analisar o que é calcanhar, o que é pé, de uma forma mais fácil, do corpo humano, da estrutura do corpo humano. A cobra rasteja. Nosso pé é o que nos dá a sustentação. Você vai caminhando, é o pé, é o calcanhar que dá sustentação. Se você passa perto de uma cobra, ela vai morder o quê? Ela vai morder teu calcanhar e teu pé. Ou seja, o calcanhar aqui também, profeticamente, espiritualmente, simboliza a igreja. Ou seja, Satanás iria tentar a vida toda prejudicar, morder no sentido de lutar, de tentar roubar, de tentar matar, tentar destruir a igreja. Porque a igreja é a estrutura de Cristo, a estrutura de Deus aqui na terra. E então o que acontece? Calcanhar simboliza também a igreja, simboliza também a noiva. Até aqui está tranquilo. No versículo 16, na sequência, daí Deus vai conversar com a mulher. Serpente usou a cobra convenceu a mulher convenceu Adão para comer a fruta. Deus inicialmente falou no versículo 14 com Satanás, no versículo 16 ele fala com a mulher, e daí, no versículo 17, o Senhor fala com o homem, e ao homem declarou. Depois tem alguns versículos lá. Lá no versículo 19, para a gente não se estender muito, porque eu quero que você entenda o profético, o mistério e a revelação que tem neste início, no capítulo 3 de Gênesis. No versículo 19, o Senhor fala para o homem, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus está falando para o diabo, para o homem. Você é pó, quando morrer, ao pó voltará. Deus não está falando, você é cinza e cinza voltará. Não. Pó e pó voltará. Então, quando nós voltamos aqui, lá no versículo, a parte final do versículo 14, que Deus fala para a serpente, pó comerá todos os dias da sua vida. E aqui, no final do versículo 19, o Senhor fala para o homem, você é pó e pó, ao pó você voltará. Então, além de perseguir a mulher, perseguir a noiva, perseguir a igreja, perseguir, né, e ferir o calcanhar, né, que é a igreja, que é aquilo que é a estrutura, é o que dá sustentação para o mundo, é a igreja de Cristo, que é aquela que luta, que ora, que intercede, que busca, leva a palavra do Senhor, para que a humanidade que ainda não conhece o Senhor, conhecer e ter a revelação da graça, que é Jesus Cristo, e o amor de Deus, através da vida dele, a salvação, perdão de pecados, maravilhoso. Deus aqui já estava começando a mostrar sinais de tudo isso, que ele iria lá na frente revelar. Então, fala para a serpente, pó vai comer todos os dias. E fala para o homem, pó você é e ao pó voltará. Ou seja, então a serpente também iria atrapalhar o ser humano homem. A serpente iria tentar destruir o homem, o sacerdote da casa, o chefe da casa, porque o homem é o sacerdote, a mulher é a coluna, é a ajudadora, a mulher é a auxiliadora, a mulher é aquela que intercede, que ora, que ajuda o homem, é aquela que toma conta do lar, é aquela que também hoje, nos dias de hoje, é uma profissional muito competente, ela tem várias atribuições, vários talentos, ela trabalha, ela tem
sua empresa, seu serviço, ela é autônoma, ela vende produtos, ela trabalha numa empresa, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa. Meu Deus, quantas coisas as mulheres fazem, e graças a Deus por isso. É a ajudadora. E os filhos a semente. Então, se o inimigo comer pó, e o homem é pó, e ao pó voltará. Se o inimigo destruir o sacerdote, ele destrói quem? O cabeça do lar, ele destrói as famílias. Então, meus queridos, essas são algumas pequenas revelações da palavra de Deus que estão contidas no livro de Gênesis, capítulo 3, nesses versículos específicos. Lógico, você pode ler inteirinho, do versículo 1 até o versículo 24, que é os 24 versículos de Gênesis 3. Mas eu quis apenas me ater a estes versículos, centralizar e focar nesses aqui, porque nos dá a sustentação daquilo que aconteceu, o que aconteceu depois com a serpente, o que aconteceu com a mulher e o que aconteceu com o homem. O que a serpente, simbolizando o inimigo, simbolizando o Satanás, iria fazer com a mulher, com a noiva, com a igreja, que é a estrutura, e o que ele iria fazer também com o pó, que é o homem, que veio do pó, porque Deus fez o homem do pó, e ao pó voltará, ou seja, vai morrer, vai ser enterrado, e depois de um tempo vai virar pó. É isso que Deus estava já revelando aqui por causa do pecado e por causa da falta de obediência que o homem tinha, que o homem teve, né? O homem teve, porque Deus chamou Adão. Adão era o responsável, Adão era o chefe de tudo. Ela, Eva, era a auxiliadora, ela era a ajudadora. Nos dias de hoje, a gente escuta muito falar em todos os lugares, e é algo errado, e vou explicar por quê. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mentira, a mulher não está atrás do homem. A mulher está ao lado do homem. Então, corrigindo, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher que é a sua auxiliadora, a sua intercessora, é aquela que ajuda, é aquela que troca ideia, conversa com ele, e juntos decidem, e o homem, como sacerdote, vai e faz aquilo que juntos resolveram, decidiram, para o bem do casal, para o bem da família, sendo um sacerdote espiritual, sendo um líder da igreja, ele vai decidir aquilo que Deus trouxe ao seu coração, ao seu espírito, para levar ao seu rebanho, levar para a sua família espiritual, levar para a sua família de sangue, sua esposa, seus filhos, debaixo da vontade de Deus. Então, esses versículos aqui, eu quero que na possibilidade você medite sobre eles e comece a entender aquilo que Deus está revelando, né? Pega depois a tua Bíblia, pega o capítulo 3, veja lá o versículo 14, veja o versículo 15, veja aí o versículo 16 e especialmente o versículo 19. E você vai entender. Mais uma vez, para a gente enfatizar e para a gente guardar. A serpente, o Satanás usou a serpente, por quê? Porque Eva, ela conversava com os animais, Adão conversava com os animais. Era uma forma diferenciada naquela época. Então, a serpente não foi nada assustador uma cobra conversar com a Eva, mas quem estava por trás, quem estava tomando conta e possuiu a cobra em todo aquele tempo, que ele iniciou uma amizade com a Eva, foi Satanás. Satanás usou a serpente e Eva, Adão. Aqui Deus fala com a serpente, fala com a mulher, com a Eva, e depois Deus fala com Adão. A mesma sequência, porque Deus é super organizado. Deus é super dinâmico. Então eu quero que você fique com esse estudo, com essa revelação. Leia, veja esse vídeo várias vezes se precisar. Ore ao Senhor, para Deus confirmar o que eu estou falando para você. Para Deus mostrar se é verdade ou não aquilo que eu estou te falando. Para Deus se revelar e para o Espírito Santo confirmar no teu coração, para que você tenha, né, o espírito do entendimento, o espírito do discernimento e entenda tudo isso que eu te orientei. Porque você entendendo Gênesis, né, os livros de Gênesis, o início, com toda certeza, mesmo precisando estudar e ter a revelação do Espírito de toda a Bíblia, aqui vocês já vão entender muita coisa. Então eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você, tua casa, tua família, fica aí com esse estudo e diariamente nós vamos ter vários estudos, vamos ter aí, vamos estudar, né, vários livros da Bíblia, nós vamos
trazer, né, as revelações que Deus nos tem mostrado durante esses 40 anos andando com o Senhor, as revelações, as profecias, e nós vamos juntos nos alimentando da palavra de Deus. Eu e você, juntos, nos alimentando da palavra de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, um grande abraço, eu te abençoo. Até nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.